Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as próteses, né, a matéria de próteses, e a gente vai fazer uma revisão geral, tá? Então vai ficar um videozão aí com vários temas relacionados a esse assunto, né, a próteses, ao paciente protetizado, fisioterapia na protetização, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai falar é começar pelo básico, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de amputação. Níveis de amputação. Eu coloquei uns desenhos aqui que a gente vai usar eles para entender um pouquinho melhor sobre esses níveis, beleza? Então aqui em cima vocês estão vendo uma pelve e todo o membro inferior. Aqui embaixo, no direito, no lado direito tem um pé e aqui embaixo a gente tem membro superior. Então a gente vai inverter a ordem, tá? A gente vai começar pelo membro inferior e depois a gente vai subir ali para os membros superiores, beleza? Uma coisa importante que a gente precisa entender em relação à nomenclatura, tá? A gente tem as desarticulações e a gente tem as amputações trans e o nome do osso, né? Então, por exemplo, transfemoral. A gente vai ter uma amputação através do fêmur, tá? Vou colocar aqui, então, transfemoral. Aí aqui atravessa a tíbia, transtibial. Então, sempre que a gente tem uma amputação que tem esse nome de transtibial, transfemoral, transumeral, a gente está falando que basicamente vai fazer um corte, uma amputação no meio do osso. A desarticulação, a gente vai literalmente fazer a retirada ali de um segmento. Então, por exemplo, imagina que eu tenho a articulação do joelho, a gente deu um zoom, né? Então, na desarticulação de joelho, o que eu vou fazer? Eu vou retirar a tíbia, né? E aí vai formar o coto ali, só no fêmur, beleza? Só para ter uma ideia meio básica assim. Quando a gente pensa em nível de amputação, então a gente começa, né, começando lá de cima ali, a gente tem a desarticulação que vai acontecer na articulação coxo-femoral, né, e a gente chama de desarticulação do quadril, certo? E pensa assim, se eu tiro o meu fêmur, né, se eu desarticulo o meu fêmur, ali aquele quadril, aqueles músculos daquela região, eles não vão ter mais função. Então esse paciente ele não tem nenhum movimento de articulação do quadril, beleza? Porque ele não tem articulação do quadril, ele desarticulou, ou seja, ele retirou essa articulação. E aí, o que os médicos fazem? Geralmente, nesse tipo de amputação, vai ser realizado um coxim com glúteo máximo, né? Então, eles pegam o glúteo máximo e eles vão utilizar o glúteo máximo para fazer o coxim desse paciente. Beleza? A amputação transfemoral, a gente pode ter diferentes níveis, né? Então, quando a gente pensa na amputação transfemoral, vou colocar de preto, a gente pode ter a transfemoral a nível proximal, a transfemoral média, e a gente pode ter também a transfemoral distal, beleza? De forma geral, a gente sabe que na proximal a gente vai ter um menor coxim, um menor braço de alavanca, né? Porque eu vou fazer um corte mais proximal, então esse aqui seria a proximal, essa aqui é a média e essa aqui é a distal, beleza? Na distal, o coxim ele acaba ficando um pouco mais escasso. Por quê? Quando a gente corta aqui, a gente tem vários músculos, né? Principalmente os isquiotibiais, né? Tem um quadríceps ali que vão servir para a formação do coxim, né? Quando é retirado dessa parte mais distal, quando o corte é feito na transfemoral distal, o coxim acaba ficando um pouco mais escasso e a gente tem as pontas ósseas ali, então pode ser que dificulte um pouco mais para a descarga de peso, beleza? Então, se a gente for pensar desses três, a proximal, média e distal, o padrão ouro ali, a melhor opção seria a média, porque a gente continua tendo uma boa alavanca, o coxim ele fica muito bom, né? Então a média, características, então a gente tem uma boa alavanca, os músculos do quadril ali, a gente tem um bom coxim, né? Então, em teoria, né, o processo de protetização desse paciente ele vai ser um pouco melhor. Tá? Então, acaba ficando um pouco melhor para a gente fazer esse processo de protetização depois, beleza? E aí, quando a gente pensa nessa amputação transfemoral, a integridade dos músculos de quadril ela vai estar 100%, né? Então, esse paciente ele vai conseguir fazer flexão, extensão, abdução, né, do quadril, tudo normal. A adução, a gente tem aquele porém. Então, lembra que os músculos adutores, eles têm origem aqui na região tuberosidade isquiática, o
no pubis aqui, principalmente, né, na verdade. Na verdade, só o adutor magno tem origem ali. Mas os adutores, eles vão ter origem nessa região púbica aqui. E eles vão se inserir todos no fêmur, né? Então a gente tem adutor curto, adutor longo, adutor magno, né? O grácil ali que vão se inserir no fêmur, né? O grácil ele vem até a tíbia. E aí, se o paciente ele corta isso aqui, ele faz essa transfemoral, ele vai ter a secção dos músculos adutores. Então, uma coisa que é comum nesse tipo de amputação transfemoral é a deformidade que o paciente pode adquirir em abdução e flexão. Então, uma das complicações que o paciente pode ter é uma deformidade em abdução e em flexão. Por que em abdução e flexão? Porque lembra que aqui os abdutores, né, eles têm origem no ilíaco e eles se inserem no trocânter maior do fêmur. Então esses músculos eles estão íntegros, né? Os abdutores eles estão íntegros, só que os adutores não. E aí como o paciente acaba também ficando muito tempo sentado em cadeira de rodas, ele acaba adquirindo essa deformidade em abdução e flexão de quadril, beleza? E aí outra coisa que a gente tem aqui, quanto maior o nível de amputação, quanto mais alto ali, por exemplo, a transfemoral proximal, média e tal, maior vai ser o gasto energético. Então, quando o paciente ele faz amputação transfemoral, né, a gente tem um aumento do gasto energético. Então, as transfemorais, elas fazem com que, de modo geral, o paciente ele tenha um aumento ali de mais ou menos até 50% do gasto energético, beleza? Em comparação ali, por exemplo, com uma transtibial. Então, quanto mais alto é o nível, maior vai ser o gasto energético desse paciente. Bom, descendo um pouquinho mais, a gente chega aqui no joelho, né? E aí no joelho a gente pode ter uma desarticulação do joelho. A gente pode ter uma desarticulação do joelho. Na desarticulação do joelho vai ser retirada a tíbia, né? E a patela, ela é mantida. Então, na maioria das vezes, mantém a patela, certo? E aí a gente tem aqueles encaixes específicos, né? Como, por exemplo, a KBM, se não me engano, com encaixe patelar ali, que deixa a patela livre. Mas, de modo geral, esse paciente ele vai ter uma boa alavanca para o quadril. Então, o quadril dele tem uma boa alavanca. Já que a musculatura do quadril está íntegra, a gente está falando de uma amputação a nível de joelho. Então, boa alavanca do quadril. E a descarga de peso é muito boa, porque a descarga de peso ela vai ser feita nos côndilos femorais, né? Os côndilos eles que se encaixavam no platô tibial. Então, os côndilos, como eles são arredondados, né, você faz um coxinho ali e essa descarga de peso ela fica muito boa, né, porque os côndilos eles são preparados para esse tipo de ação, né, de absorção de cargas, etc. e tal. Beleza? Então, basicamente é isso. Em relação à transtibial, então isso da desarticulação de joelho. A transtibial, quando a gente desce um pouquinho mais, né, como a gente já falou, vai ser aqui na tíbia. E a gente também pode ter 3 níveis. A gente pode ter a transtibial proximal, a média e a distal. E aí, novamente, a média seria a melhor opção, né? Porque na proximal a gente fica com um coto muito pequenininho, né? As vantagens da transtibial é que o paciente ele preserva a articulação do joelho, né? A gente sabe que o joelho é uma articulação extremamente importante. A nível proximal, ele continua tendo ali o tendão patelar, ali geralmente é feito abaixo do tendão patelar, então ele continua tendo o movimento de flexão e extensão do joelho, principalmente a extensão ali, só que o coto fica bem pequeno, a alavanca é muito pequena. Na média, né, a transtibial, vou anotar aqui, a gente tem a proximal, a média e a distal, né? Então, na proximal, a gente tem ali, mantém o tendão patelar, né? Então, geralmente, a amputação é abaixo do tendão patelar. Então, o paciente ele tem um movimento de extensão do joelho, por exemplo, né? Um movimento ali da articulação do joelho. Só que a alavanca ela é muito pequena, né? Então, uma desvantagem é que ele tem uma pequena alavanca de movimento. Na média, o coxim ele é muito bom, porque aqui atrás a gente tem o gastrocnêmio e o sólio, né? Então, geralmente o coxim ele é feito puxando esse gastrocnêmio e esse sólio, então o coxim é muito bom na média. A gente tem um bom coxim, a gente já falou do coto fisiológico, né? Uma característica do coto fisiológico é ter um bom coxim, né? Para poder fazer a protetização. Outra coisa é em relação à alavanca, né? Então a gente tem uma boa alavanca por conta do comprimento, então o membro acaba sendo um pouquinho maior, melhorando essa alavanca de movimento ali do joelho, beleza? As amputações a nível distal, elas são um pouco piores, elas têm uma desvantagem um pouquinho maior, porque o coxim acaba ficando escasso. Então o coxim ele fica escasso, ele fica fino, fica pequeno.
Em alguns casos, isso dificulta a descarga de peso, ou até mesmo é contraindicada a descarga de peso, beleza? E além disso, nessa parte distal, o suprimento sanguíneo também acaba sendo um pouquinho menor, beleza? E a gente viu que quando o paciente realiza essa amputação transtibial distal, é feita uma cirurgia que a gente chama de periosteoplastia. E aí, o que acontece nessa cirurgia? A gente tem os dois maléolos ali, né? Geralmente é feita ali quando ela é bem distal mesmo, até mesmo nas articulações do tornozelo. Então você tem o maléolo da tíbia, o maléolo medial, o maléolo lateral aqui, finge. Não, deixa eu fazer certinho. Maléolo medial, maléolo lateral. E o que é feito? É feito o corte desses maléolos, né? E aí é feito como se fosse uma ponte óssea, né? Então você tem ali a tíbia, cortou o maléolo, que você tem a fíbula, e aí com os maléolos é feito tipo uma espécie de ponte óssea para tentar melhorar essa descarga de peso da amputação transtibial distal. Não é sempre que isso acontece, mas de modo geral a descarga de peso acaba sendo ruim, então coxinha é escasso e é pior para descarga de peso. Em alguns pacientes nem é possível realizar a descarga de peso, beleza? Então basicamente é isso. Bom, de membro inferior de modo geral, né, esses são os principais níveis de amputação que a gente viu. Vindo aqui para o pé mais especificamente, a gente vai falar sobre algumas que são bem características também. Então aqui no pé, a gente vai ter, né, uma desarticulação. Eu não coloquei aqui, né, que a gente vai ver no pé, mas a gente tem a SAIME também aqui, tá, nos membros inferiores. A SAIME nada mais é do que a desarticulação do tornozelo, né? Então é o nome que a gente dá aí para colocar de vermelho, para desarticulação do tornozelo, beleza? E aí na SAIME a gente viu que são retirados ali, né, o talos, o calcâneo, enfim, e sobra ali só o... Geralmente ela é feita acima dos maléolos, tá? Então ela é feita supramaleolar, então ela é uma cirurgia supramaleolar. Então a cirurgia é feita acima dos maléolos e aí muitas vezes a gente pode fazer isso aqui, né? Então é feita a periosteoplastia, beleza? E aí uma coisa que a gente vai ver agora são os do pé. Então aqui quando a gente pensa no pé, a gente tem duas amputações que são bem clássicas, né? Essa que está em azulzinho aqui é de Chopard. E essa que está em vermelhinho é a amputação de Lisfranc. Qual que é a diferença entre elas, tá? Um macetezinho antes só para nunca mais esquecer, porque às vezes a gente acaba confundindo, né? Qual que é do retropé e mediopé e qual que é do mediopé e antepé, né? Pensa assim, quando a gente olha no alfabeto, C vem antes do L, né? Então a gente tem lá C, L, tá? Se o C vem antes do L, quando a gente pensa no pé, o C ele é mais proximal e o L é mais distal. Então o C vem primeiro, o Chopard vem primeiro, é mais proximal, e o L vem depois, ele é mais distal, beleza? Então você vai lembrar que a de Chopard é mais proximal, então ela vai ser entre o antepé e o médio-pé, beleza? E a Lisfranc, como ela é mais distal, ela vai ser entre o médio-pé e o... eu coloquei errado. Isso aqui é o antepé, né? Confundi. E aqui é o retropé, beleza? Uma bugada aí. Então, a de Chopard ela vai ser mais proximal, então entre o retropé e o mediopé, e a de Lisfranc entre o mediopé e o antepé, beleza? Então, qual que é a diferença entre as duas, tá? Na Chopard, a gente vai ter a preservação do calcâneo e do talos. Então, eu mantenho aqui calcâneo e talos, né? E aí o médico vai fazer a retirada de todos os ossos do tarso e tudo que tem ali para frente. Então, mediopé e antepé vão ser retirados, beleza? O calcâneo e o talos, eles são ossos que eles permitem descarga de peso. Então, nesse caso aqui, é permitida a descarga de peso, tá? Porque você tem dois ossos ali, que são o calcâneo e o talos. O calcâneo ele serve justamente para isso. Só que o paciente, ele acaba não tendo apoio. Então, por exemplo, como é que ele vai... Geralmente, quando a gente pensa na marcha, né, nas fases, a gente tem o contato inicial, aí o apoio total, o apoio médio, né? E aí a fase de contato, apoio total, apoio médio, a gente vai ter um apoio na região de médio pé e antepé. Esse paciente não vai conseguir, então ele só tem um apoio no retropé, só no calcâneo, beleza? Então isso vai, obviamente, alterar a biomecânica da marcha, mas a descarga de peso ela vai ser uma alternativa viável, ele vai conseguir descarregar peso, muito provavelmente. Só que essa descarga de peso é numa menor área, então ele tem uma menor área de apoio
para descarregar peso, beleza? E uma outra particularidade, agora falando em relação à Diliss-Frank, né? A Diliss-Frank, então, como a gente viu, ela vai ser entre o médio pé e o antepé, né? Então a gente vai ter a desarticulação dos metatarsais, né? Que a gente está falando do pé, e das falanges. Então na Diliss-Frank, a gente tem a retirada, né? Vou colocar aqui, retirada dos metatarsos e também das falanges, né? E nesse caso o paciente ele consegue ter o antepé. Tá? Então desarticula todo o médio pé, perdão. Então desarticula todo o antepé, mas o médio pé mantém. Então aqui, médio pé mais retropé, eles mantêm. E aí quando a gente pensa no médio pé, a gente está falando dos ossos do tarso, então navicular, cuboide e os cuneiformes, tá? Retropé, talos e calcâneo, beleza? E aqui na Diliss-Frank, novamente, a gente vai ter uma boa descarga de peso, beleza? A marcha não vai ser fisiológica também, porque vai faltar naquele apoio terminal ali que a gente tem um maior contato do antepé, não vai ter esse paciente, beleza? Mas de modo geral, nas duas a gente consegue fazer ali a descarga de peso, tá? E aí na SAIME que a gente falou, vai ter a retirada ali, a desarticulação do pé inteiro. Então na SAIME é desarticulado todo o tornozelo, então já é retirado ali o calcâneo e o talos, beleza? Então, em relação às amputações de membros inferiores, eu acho que é isso, assim, de uma forma geral, tá? Indo para os membros superiores, a gente só vai falar, assim, os níveis, tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre cada tipo, mas a gente também tem as articulações e as amputações que vão atravessar os ossos, tá? Então, começando lá de cima, a gente pode ter as articulação do ombro, beleza? A gente pode ter também as articulações da escápula torácica, né? A gente não vai falar dela aqui, mas a gente pode ter também, já a nível de escápula torácica, uma desarticulação. A gente vai falar da desarticulação do ombro aqui, beleza? Aí a gente pode ter a transhumeral. Essas amputações de ossos longos, a maioria delas elas vai ter uma classificação. Então a gente pode ter mais proximal, a gente pode ter média, a gente pode ter mais distal, né? Aqui na região do cotovelo, a gente tem também a desarticulação do cotovelo. Aqui a gente tem a transradial. Apesar de ter o radial 1, né, a gente chama de transradial. Aqui nessa região a gente pode ter a desarticulação do punho. E aí na mão, né, a gente vai ter as interfalangianas e também as de dedo ali como um todo, né? Então interfalangianas, a gente tem vários tipos. A gente pode ter, por exemplo, entre a interfalangiana proximal e média, média e distal, né? Pode ter tanta desarticulação ali. Na verdade, nesse caso, só vai ter desarticulação, né? Não tem como você fazer ali, por exemplo, uma transfalangiana, porque a falange da mão é muito pequena, tá? No pé é a mesma coisa. Então, a gente vai ter entre a interfalangiana proximal e média, ou a média e distal, ou até mesmo metacarpo-falangiana, né? Entre o metacarpo e a falange ali, beleza? Então, basicamente é isso. E uma particularidade que a gente viu é que quando a gente tem essa amputação da interfalangiana distal, né? Essa desarticulação da interfalangiana distal, muitas vezes acaba ocorrendo um processo de retração do flexor profundo dos dedos. Tá? Então, a gente tem a retração do flexor profundo dos dedos. E essa retração, junto com isso, a gente tem uma hiperativação dos lumbricais, então aumento da atividade dos lumbricais. Isso faz com que o paciente ele tenha uma deformidade, né, com os dedos ali em flexão e tal. Então, é bem parecido com aquele teste dos lumbricais, né? Aquele teste de forças lumbricais. Então, as falanges, as articulações metacarpo-falangianas, elas ficam flexionadas e os dedos ali, eles acabam ficando refletidos também por conta dessa retração do flexor, beleza? Então, o paciente pode adquirir uma postura ali de deformidade. Em relação a algumas características que a gente viu também de etiologia, né, incidência, então quando a gente pensa na etiologia das amputações, isso falando de uma forma geral, né, as amputações elas vão acontecer por diversas causas, né? Uma das que mais acontecem são as amputações traumáticas decorrentes de acidentes, né?
acidentes automobilísticos, né? Enfim, acidente de trabalho. Então, acidente de modo geral, traumas de modo geral. A gente também tem as relacionadas às neuropatias, né? Então, etiologia neuropática. E aí isso é muito comum, né, em pacientes que têm diabetes, né? Então, quem já viu aí, neuropatia diabética, né? Então, diabetes, ele é uma doença que ela gera tanto alteração de sensibilidade, né? Então, o paciente diabético ele tem alteração de sensibilidade. E ele também tem uma dificuldade de cicatrização. Então, ele tem uma pior cicatrização. E como a gente viu, né, por exemplo, o paciente que é diabético, se ele tem um corte, alguma lesão no pé, por exemplo, né, às vezes o paciente ele não sente dor por conta dessa alteração de sensibilidade e aquilo não cicatriza. E ele pode ter uma infecção, né, que pode se espalhar ali, enfim. E por esse motivo ele possa precisar de uma amputação, né. Outra coisa está relacionada a lesões dos vasos, né. Então a gente tem também as alterações vasculares da diabetes, beleza? Que geram essas microlesões ali, enfim. A gente tem também etiologia relacionada a problemas vasculares, né? Como a gente falou ali, diabetes é um dos fatores, mas a gente pode ter outros também. Etiologia congênita, às vezes a pessoa já nasce ali com uma má formação congênita, né? E precisa utilizar ali uma prótese, por exemplo. E decorrente de neoplasias, por exemplo, ou cânceres, né? Então, neoplasias ali, cânceres que acometem o osso, enfim, que acometem o sistema muscular, entre outros ali. E a gente também pode ter etiologia relacionada a infecções mesmo, como a gente falou, né? Então, para que a infecção não se espalhe mais, né, você precisa retirar ali, por exemplo, um pé, alguma coisa assim, para evitar que ela se espalhe para outros segmentos, tá? Basicamente é isso. E aí, em relação à incidência das amputações, ou a prevalência, né? A maior parte das amputações, elas vão acontecer em adultos, então a gente tem uma maior prevalência em adultos. E cerca de 80% das amputações elas vão acometer os membros inferiores, tá? E mais ou menos 20% das amputações elas são de membros superiores. Então, membros inferiores é a grande maioria ali, tá? 80 contra 20. Então, a cada 10 pessoas, se a gente fosse transformar em números para entender, a cada 10 pessoas, 8, né, vão ter amputação de membro inferior e 2 de membro superior, tá? E outra coisa em relação aos membros inferiores é que 80% das amputações de membros inferiores são causadas por neuropatias diabéticas, né? Então, o paciente diabético ali é muito sujeito a essas amputações por conta desses fatores que a gente falou aqui em cima, beleza? Então, só para a gente contextualizar ali esse cenário de amputações. Então, assim, é muito provável que algum dia a gente atenda, né, um paciente amputado, beleza? E a probabilidade de ser de membro inferior acaba sendo até maior às vezes. Bom, então é isso. Continuando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o coto fisiológico, né, e como é que a gente faz a avaliação desse paciente amputado, né, os principais pontos que a gente avalia. Então, coto fisiológico. Aqui eu peguei uma imagem. Bom, quando a gente fala de um coto fisiológico, né, existem algumas características que esse coto precisa ter, né? Aqui eu peguei uma imagem da internet mesmo, né? No Google ali, digitei e apareceu esse aqui. E a gente não vai julgar esse coto, tá? Mas é só para contextualizar, a gente tentar entender algumas coisas que a gente precisa ver dentro disso. Vocês podem procurar aí no YouTube, tem vários canais, enfim, da galera que é ortopedista e tal, mostrando as características ali o vídeo, tá? Então é bem didático. Mas quando a gente pensa no coto fisiológico, a gente tem algumas características que são importantes, que a gente acabou estudando elas. Então, basicamente, a gente viu que uma das características, né, para a gente ter um bom coto é o nível da amputação. Então, o nível da amputação, ele influencia no coto. Tá? Por exemplo, a amputação transtibial. Se a amputação for transtibial como essa aqui, né, lembra que a gente tem 3 níveis. Aqui, mais ou menos, abaixo do tendão, a gente teria uma amputação proximal. Aqui uma média e mais para baixo teria distal. A média a gente viu que acaba sendo a melhor opção, porque a gente tem uma boa alavanca, né, e a formação de um bom coxim. Então, nesse caso, o nível de amputação, né, que no caso provavelmente uma transtibial média, é algo que favorece o processo de protetização desse paciente, por exemplo. Beleza? Então, o nível de amputação é algo que influencia, principalmente quando a gente pensa na funcionalidade que esse coto vai ter depois. Beleza? Que esse paciente vai ter com o uso da prótese. Outra coisa extremamente importante é o coxim
muscular, né? E aqui de novo, né, na transtibial média, a gente tem lá o gastrocnêmio sóleo. E esses músculos, o que eles fazem? O médico faz uma mioplastia, né? Que é o quê? Basicamente ele vai... É o processo de miodese e mioplastia, né? Que faz parte do procedimento cirúrgico. Então, ele vai cortar o músculo, né? E ele vai passar aqui na frente, né? Como se fosse puxar por baixo, para formar esse coto, né? Então, esse coxinho aqui é um coxinho muscular. Então, a gente tem os ossos ali. Lembra que dentro, né, a gente tem a tíbia e a fíbula. É importante que a gente não tenha espículas ósseas, ou seja, ponto ósseo. Então, aqui outra coisa importante, né? A gente precisa de um coto sem as espículas ósseas. Beleza? Então a gente precisa estar com um coxinho sem as espículas ósseas, sem aquelas pontas e um bom coxinho muscular nesse coto. Beleza? Para quê? Para quando eu fizer a descarga de peso, o paciente não sentir dor, ele conseguir suportar essa descarga de peso. Tá? Outra coisa que a gente viu, né, é o que? Aqui a gente tem vários nervos, né, os nervos ali, fibular, por exemplo, né, que passam e vão fazer irrigação dos membros inferiores, tá? Na cirurgia, a gente também tem a neurectomia, se eu não me engano, no procedimento, que faz o corte desses nervos. E é importante que esse procedimento seja bem feito, para quê? Para evitar, por exemplo, a formação daqueles neuromas, que são aqueles emaranhados de nervo, né? Como se o nervo ele continuasse, quando a gente corta o nervo, ele tende a se reparar, a crescer. E aí esses nervos, eles começam a, como se fosse crescer, né, ali, esses axônios, e formar um emaranhado nervoso. E aí forma esses neuromas. Tá? E esses neuromas, eles causam muita dor, porque eles são pontos que ficam muito sensíveis, têm uma sensibilidade muito alta e acabam gerando irritabilidade, uma dor desse paciente, tá? Então, para protetização, é importante também que a gente tenha um coto sem neuromas, com uma boa sensibilidade, né? Então, é uma característica de um coto ali fisiológico, beleza? Outra coisa que a gente viu é a questão da cicatrização. Então, eu preciso ter também uma boa cicatrização, né? E aí, quando eu puxo o coxim, a gente viu que é interessante que a cicatriz, né, a gente vai ver o local que está a cicatriz. A cicatriz ela pode estar posterior, né, ela pode estar embaixo ou anterior. A anterior é a melhor opção, porque se a cicatriz estiver bem baixa, que não dá para ver muito bem na imagem, mas se a cicatriz ela está aqui embaixo, quando esse paciente ele vai descarregar o peso, pode ser que isso atrapalhe ou que gere maior dificuldade para a gente conseguir fazer essa descarga de peso. Se a cicatriz é anterior, para a descarga de peso acaba que não vai interferir tanto. Beleza? Então, uma boa cicatrização é algo extremamente importante, tá? E aí a gente entra bastante com condutas aqui, porque a maior causa das amputações é a diabetes, né? O paciente diabético, ele tem alteração de sensibilidade, que a gente falou, e dificuldade de cicatrização, né? O corpo dele demora mais para cicatrizar. E aí a gente pode ajudar ele utilizando alguns recursos da fototerapia, como laser, né? Então, a cicatrização é algo importante. Outra coisa, né? Quando a gente pensa até nessa cicatriz, a questão das aderências, né? Então, uma cicatriz sem aderências cicatriciais, e aí a gente vai fazer as mobilizações cicatriciais ali para evitar isso. Outra coisa que é importante é a questão do edema, então eu preciso de um coto sem edema. A gente sabe que é normal depois de um processo cirúrgico como mutação, né, que você vai fazer ali, é uma agressão mesmo àqueles tecidos. Então vai gerar um processo de edema, né, hematoma, enfim. Só que com o tempo a gente precisa controlar esse edema. E uma das formas de a gente fazer isso é através do enfaixamento compressivo, tá? E, de modo geral, a circulação desse coto, que a gente pode ver pela coloração, né? Então, se ele... a temperatura também, né? Então, a circulação a gente vê ali pela cor, temperatura, né? Se é um coto mais gelado, meio branco, meio pálido, né? Ou se é um coto um pouco mais avermelhado, né? Seria um pouco mais quente. Então, são coisas importantes também, tá? Então, isso são características, assim, meio gerais de um bom coto fisiológico, tá? Então, se a gente pega um paciente logo no pós-operatório, a gente precisa fazer com que ele tenha todas essas características, e aí uma vez que ele tem isso, né, a gente começa o processo de protetização. Então a gente precisa que o paciente ele tenha uma cicatriz boa, o coxinho muscular e as espículas elas precisam ser boas, né, isso durante o procedimento cirúrgico, também os neuromas, né, enfim, tudo isso para a gente poder iniciar esse processo de protetização do paciente, beleza? A gente vai falar um pouco mais sobre as etapas depois, sobre o tratamento e tal. Ah, e é claro, uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é extremamente importante, que a gente está vendo aqui, é o formato do coto. Então, para a gente conseguir protetizar, a gente precisa de um formato cilíndrico, né? Então, esse coto aqui, a gente
gente vê que ele tá bonitinho, né? Ele tá bem cilíndrico, não tá demasiado, né? Não dá pra ver aqui cicatriz, assim, nada muito anormal. A gente precisa de um coto bem cilíndrico para que a gente consiga fazer o molde dessa prótese, né? Enfim, o paciente consiga realmente utilizar ela aí durante esse processo, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho só sobre o processo, né, que a gente faz pré-protetização. Então, quando a gente pensa na pré-protetização, é um processo, né? Então, existem algumas etapas antes do paciente protetizar. Tá? Então, pré-protetização. Então, nesse processo, nesse tempo, antes de o paciente protetizar, a gente precisa ver algumas coisas, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando o paciente chega pra gente, num pós-operatório, por exemplo, ou num pós-operatório tanto imediato quanto tardio, é fazer uma boa avaliação, tá? E aí eu vou colocar aqui embaixo as etapas da avaliação, né? E depois a gente coloca algumas coisas ali como os objetivos e tal. Vou colocar aqui do ladinho, vou puxar isso aqui para baixo e a gente coloca a avaliação do lado. Quando a gente pensa na avaliação desse paciente, a gente viu que a primeira etapa é a avaliação. Então a gente precisa saber o que a gente avalia, né? E aí a gente vai entrar naquela avaliação ortopédica meio clássica, né? Que a gente vai avaliar força muscular, ADM, fazer uma boa inspeção, só que aqui existem algumas particularidades, né, específicas ali. Então, primeira coisa da avaliação, a gente começa sempre pela anamnese. E aí nessa anamnese a gente vai coletar a história do paciente, tá? Então a gente vai coletar a queixa principal e a gente está falando, por exemplo, né, um paciente que provavelmente vai ter dor, vai ter alguma incapacidade, né, o histórico da moléstia atual e moléstia pregressa. Então, o que aconteceu, né, a etiologia dessa amputação, a causa, né, então etiologia, as complicações que esse paciente teve, pode perguntar sobre a cirurgia, sobre a hospitalização, né, coisas assim. Antecedentes desse paciente, então outras doenças, por exemplo, tratamentos anteriores, tudo isso. Uso de medicação, né, então se ele faz uso de medicamento antihipertensivo, para controle da diabetes, enfim. E em relação à dor desse paciente, né? Se ele sente dor, aonde ele sente dor, a gente pode perguntar em relação à dor ou sensação fantasma, né? Se ele tem algo assim, a gente viu também, né? A sensação fantasma relacionada àquela organização a nível cortical, né? Da representação corporal dele. E várias outras coisas que a gente pergunta na anamnese, tá? Então isso aqui é só um roteirinho bem básico mesmo da anamnese, mas é tudo aquilo que a gente vê aí dentro das aulas, na parte teórica. A gente também vai fazer uma inspeção, então, a partir do momento que a gente busca o paciente lá na recepção da clínica, a gente já começa esse processo de inspeção, que é avaliar, olhar tudo aquilo que eu consigo ver esse paciente, tá? E aí, numa inspeção mais detalhada, a gente vai olhar, por exemplo, algumas características do coto, então vou ver se o coto dele é fisiológico, né? Então lembra, eu vou ter que olhar o formato do coto, né? Se ele tem um formato cilíndrico, eu tenho que olhar a questão da cicatrização, né? Então se eu tenho uma boa cicatrização, se tem, por exemplo, processo inflamatório, às vezes uma infecção, alguma coisa, se tem pus ali naquela cicatriz, se tem algum ponto que ficou ali, se abriu algum ponto, alguma coisa nesse sentido. Possíveis aderências a gente já consegue ver também, pela própria questão do trofismo ali daquela cicatriz, né? O ressecamento da pele, então a pele acaba ficando um pouco mais ressecada muitas vezes. Os edemas, a gente vai ver, a gente vai medir também, tem a certometria, né? Coloração do coto, que a gente falou, se ele é um coto mais avermelhado, se ele é um coto mais pálido ali, mais azulado, enfim, em relação com a vascularização, por exemplo, né? A presença de, por exemplo, alguma deformidade, alguma postura viciosa, por conta da cirurgia mesmo, né? Então, ou até mesmo de um posicionamento que ele fica. Então, por exemplo, a gente usou o exemplo lá da amputação transfemoral. Então, tem a secção dos adutores, e aí ele tende a adquirir um padrão de abdução e flexão de quadril, né? Na amputação, por exemplo, de Chopard, que é aquela que você retira ali, na de Chopard e na de Lisfranc também, né? O paciente pode adquirir um padrão implante-flexão, né? Porque você tem retirada ali a secção do tibial anterior, do tendão tibial anterior, mas os músculos do tríceps oral, gastrocnemisoide, continuam inseridos ali no tendão calcâneo, tá? Então, posturas viciosas ali, até mesmo a presença de úlceras que esse paciente tem, uma vez que ele fique muito tempo sentado,
né, feridas e tal. Então, são coisas que a gente vai olhar na inspeção, né? Então, quando a gente fala de inspeção, eu gosto de desenhar aquele olhinho, porque é tudo que a gente vai ver, a gente vai inspecionar, beleza? Aí a gente parte, né, para a questão do exame físico mesmo, a gente vai avaliar as capacidades físicas desse paciente. E aí, novamente, a gente vai ver amplitude de movimento, a gente pode ver tanto ativa quanto passiva, né? Geralmente a gente costuma ver a passiva. E aí eu vou ver, dependendo de onde foi, né, a amputação, as articulações adjacentes. Então, se for uma transtibial, eu vou ver ADM de joelho, ADM de quadril, né? Se foi uma transfemoral, eu vou ver ADM de quadril, principalmente, tá? Então, dos movimentos, articulações adjacentes, então, só escrever aqui, né? Então, são das articulações adjacentes. A gente viu também a questão da palpação, faz parte desse exame físico, né? Então, a palpação ali do coto, né, por exemplo, então a gente vai ver se a gente consegue perceber a presença de alguma espícula, né? Então as espículas ósseas, a presença de neuromas, que aí entra até na questão da sensibilidade, também, aderências cicatriciais, então a gente consegue sentir se uma cicatriz está aderida ou não, as próprias contraturas musculares, né, que podem surgir por conta do posicionamento, do desuso ali, enfim, e a temperatura do coto, né, que quando a gente coloca a mão a gente consegue ver mais ou menos, ter uma noção, tá? A cirtometria a gente também utiliza, e a gente viu lá alguns pontos, por exemplo, né? A linha do trocânter, 10 centímetros abaixo do trocânter, 15 centímetros abaixo do trocânter, 20, que é para a gente avaliar o edema, tá? Desse coto, se a gente está diminuindo o edema com as nossas condutas. A gente viu também a questão da sensibilidade. Então, o paciente ele pode ter uma alteração de sensibilidade, uma parestesia, por exemplo, uma perda de sensibilidade, ou uma hipoestesia. Pode ter dor, né, por conta do neuroma ali, então a sensibilidade a gente também avalia. A força muscular, e aí quando a gente fala em força muscular, a gente sempre foca naquelas mesmas articulações adjacentes, né, só que a gente precisa ver força muscular como um todo, né. Então, às vezes a gente acaba ficando muito preso ali em membro inferior, no local da amputação, só que a gente acaba esquecendo de medir, por exemplo, a força muscular que ele tem de ombro, de tríceps, né, que são músculos importantes para as transferências, né? Então, o paciente ele precisa de força também para as transferências, né, sem a prótese ali, enfim, né, com o membro superior. Então, a força muscular, óbvio, a gente vai fazer as articulações adjacentes, mas em alguns casos, dependendo do paciente que a gente está falando, dependendo do contexto dele, é importante a gente avaliar também tronco, membros superiores, para ver como está essa força global. E a gente vai trabalhar isso na nossa reabilitação também. Porque eu preciso reabilitar esse paciente e deixar ele preparado para, por exemplo, realizar a transferência da cadeira para a cama, né, ou enfim, realizar a transferência, né, levar o peso do corpo, enfim, a gente precisa preparar ele para as demandas que ele possa vir a ter, beleza? E, claro, né, a questão da funcionalidade também, então aquilo que o paciente consegue fazer, né, vale lembrar que no processo de pré-protetização a gente precisa fazer com que o paciente ele seja totalmente independente, ou seja, que ele faça todas as atividades que ele precisa sem a prótese, né? Porque quando ele protetizar, se ele protetizar, né, pode ser que um dia a prótese dele quebre, ele precise arrumar ou alguma coisa assim, e aí esse paciente ele precisa conseguir fazer as coisas básicas ali, pelo menos, as atividades de vida diária dele, sem a prótese. Então a gente vai treinar isso, né, nos processos iniciais ali, beleza? E de modo geral, acho que seria isso em relação a essa avaliação, né? Então a gente começa com, a gente falou um pouquinho sobre essa anamnese, né, de uma forma mais geral, sobre a inspeção e o exame físico, que é aquele meio padrão da ortopedia, né? Então desde a palpação, cirtometria, amplitude de movimento, força muscular, sensibilidade e a funcionalidade desse paciente, principalmente relacionados a AVDs, beleza? Então, seguindo aquele roteirinho, a primeira coisa que a gente vai fazer é a avaliação, tá? Então, feita a avaliação, a gente vai fazer um planejamento. Planejamento para esse paciente. Dentro desse planejamento, a gente precisa ver aquilo que a gente avaliou, né? Então, a gente viu lá na avaliação a anamnese, a gente viu exame físico, a gente inspecionou esse paciente, viu a funcionalidade dele, viu os principais déficits ali, e a gente vai traçar dentro desse planejamento os nossos objetivos de tratamento, tá? E aí podem ser diversos objetivos, vai depender do nosso paciente, objetivo de amputação e tal, mas pode ser, por exemplo, né, promover uma cicatrização
melhor, então promover a cicatrização. Se for um paciente diabético, por exemplo, que está tendo problema com cicatrização, né, não está fechando, pode ser controlar a dor ou modular essa dor, caso ele tenha dor, preparar o coto para protetização, né, então deixar aquele coto em formato cilíndrico, sensibilizar, outras coisas. Pode ser, por exemplo, um objetivo ganhar mobilidade, caso ele tenha alguma restrição de mobilidade, né? Fortalecer os músculos, então fortalecer a musculatura, caso ele tenha alguma fraqueza, né? É sempre importante a gente fazer esse fortalecimento. E também, né, se necessário, a gente encaminhar esse paciente para outros profissionais, né? Então, encaminhar se necessário. Então, por exemplo, psicólogo, enfim, um médico, alguma outra pessoa, caso a gente perceba, né, que esse paciente ele precisa de um acompanhamento multiprofissional, que na maioria das vezes vai acontecer, né? Então, um tratamento interdisciplinar. E a partir desse planejamento, a gente vai fazer o quê? A gente vai tratar esse paciente e a gente tem um tratamento, tá? E quando a gente pensa no tratamento, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Então, desde fortalecimento, e aí quando a gente fala em fortalecimento de membros inferiores e membros superiores, como a gente falou, né? Por conta das transferências e tudo mais. A gente vai tentar melhorar também a questão do core desse paciente, né? Então, o centro de equilíbrio dele, o centro de gravidade vai estar alterado, né? Então, ele precisa de força dos membros inferiores, né? Para conseguir mover aquele segmento, ele precisa de força de core para conseguir estabilizar o corpo dele, tá? A gente pode fazer, por exemplo, dessensibilização, caso o paciente ele tenha um neuroma, né? Ele tenha uma alteração de sensibilidade, aí a gente faz utilizando diversas texturas, tá? Como tratamento a gente pode utilizar de conduta o enfaixamento compressivo, né? Então o enfaixamento compressivo a gente vai fazer, como a gente viu, né? Ele serve para diminuir, por exemplo, a sensação fantasma, melhorar o edema, moldar o coto, né? Então ele tem várias funções importantes. Controle postural também vai ser uma outra alternativa, né? Então se o paciente ele tem dor fantasma, por exemplo, a gente vai fazer controle, né? Então a gente vai utilizar, por exemplo, a imagética motora. A gente pode utilizar a imagética motora como uma forma de tratamento, terapia de espelhos, enfim. Então existem uma variedade de condutas que a gente pode utilizar para esse paciente melhorar, né? Não coloquei aqui, mas equilíbrio também, equilíbrio e coordenação. Trabalhar AVDs, né? Então, as AVDs sem a prótese, depois posteriormente com a prótese. Aí com a prótese a gente vai trabalhar treino de marcha, subir e descer escadas, né? Sentar e levantar. Então tem várias coisas que a gente vai fazer, beleza? O que a gente tem que lembrar sempre, né? O tratamento ele vai ser global. Então eu não vou reabilitar, vamos supor que é uma transfemoral, não vou reabilitar só o quadril dele, fortalecer só o quadril, ganhar mobilidade só de quadril. Não, eu preciso trabalhar esse corpo como um todo. Então, trabalhar desde a força de membros inferiores, membros superiores, o core, trabalhar o equilíbrio, né, a descarga de peso, preciso trabalhar tudo isso, beleza? Então a gente tem que ter essa visão mais holística de tratamento, parar de olhar só para aquela, né, com aquela lupinha para um ponto específico e ver o paciente como um todo, beleza? A gente falou aqui da avaliação, a gente falou do coto fisiológico, agora continuando a gente vai falar um pouquinho sobre alguns recursos que a gente utiliza, né, ainda no tratamento, que é a eletrotermofototerapia. A gente viu dois recursos, tá? Nem vou detalhar muito, mas eletrotermofoto, tá? Então existem dois recursos que a gente pode utilizar com esse paciente, né? Um deles vai ajudar muito na cicatrização, que é o laser. Então um dos principais recursos que a gente utiliza é o laser. E a gente viu que o laser de baixa potência, que é aquele vermelho, né? Ele tem um efeito mais superficial para melhorar essa cicatrização. Então, de baixa potência, que é aquele vermelho. E aí a gente viu uma dosimetria meio recomendada, né? Então, uma dosimetria ali de mais ou menos, quando a gente pensa nesse laser de baixa potência, a gente pode ter desde 600 nanômetros até 1000 nanômetros de potência, né? Geralmente, não lembro exatamente, mas são 630 e pouquinho, 638, não lembro de cabeça, mas é 600 e
alguma coisa de nanômetros, tal, de baixa potência. Daí a gente tem a potência que a gente vai utilizar. A gente pode configurar uma potência aí de 1 a 5 watts por centímetro quadrado, né? A gente pode fazer tanto de forma pontual quanto em varredura, né? Então, pontual, a gente faz ali em pontos específicos, por exemplo, ao redor de uma cicatriz, ali, ao redor de uma ferida. A varredura a gente pode fazer passando de um lugar para o outro. E a potência vai variar bastante, a gente pode fazer iniciando com 2 joules e aumentando, ou tem uns cálculos também que a gente faz para avaliar a dosimetria exata. Tem o aplicativo também, o Doses, né? Então, lembra do aplicativo, né? O Doses, a gente coloca o objetivo que a gente quer, coloca as configurações lá e ele passa para a gente a dosimetria certinha. Então, é uma forma mais assertiva da gente usar a eletrotermofototerapia, beleza? E aí, quando a gente pensa na indicação do laser, tá, a gente faz, mas para que a gente faz? Né? Então, a principal indicação dele é para processo de cicatrização, né? Então, para melhorar a cicatrização desse tecido. Por que melhorar a cicatrização? Principalmente por conta de alguns efeitos a nível fisiológico, né? Quando a gente pensa na fisiologia do laser, não vamos aprofundar aqui, mas a gente tem lá o aparelhinho de laser, canetinha do laser. A gente tem esse laser lá, ele vai atravessar os tecidos. O que acontece? Ele vai atuar a nível lá celular na mitocôndria, né? Então, a gente tem esses fótons, né? Esses fótons eles vão atuar lá na mitocôndria, uma enzima específica que a gente chama de citocromo C. Então, atua lá na mitocôndria. E basicamente vai aumentar o bombeamento de prótons ali na membrana mitocondrial, etc e tal. E de modo geral a gente vai ter um aumento na síntese de ATP, tá? Então, a fototerapia ela faz com que a gente tenha um aumento da produção de ATP pela célula. E esse aumento da produção de ATP, quando a gente pensa, por exemplo, nos fibroblastos, né, ele vai aumentar o metabolismo celular, então faz com que as células elas fiquem mais aceleradas, as ações celulares aconteçam mais e, consequentemente, vai estimular, né, melhorar ali o funcionamento dos fibroblastos. Então, aqueles fibroblastos eles vão produzir mais matriz, né, mais, enfim, substâncias ali para melhorar esse processo de cicatrização, beleza? Então, basicamente, é para isso que a gente utiliza esse laser. Um outro recurso que a gente viu também foi o ultrassom, tá? A gente não aprofundou muito, mas a gente viu algumas recomendações de dosagem, né? Então, o ultrassom, ele vai ser indicado... Por exemplo, para o tratamento de neuromas, né? Então, eu acho que a principal indicação dele nesse paciente amputado, então ele é indicado para neuromas. Porque o ultrassom, né, quando a gente utiliza ele, a gente gera aquelas ondas sonoras que fazem a cavitação, né, que geram aquelas microbolhas de ar. Isso, de certa forma, estimula essas células, né? E aí parece que o ultrassom, no caso dos neuromas, ele vai auxiliar na diminuição da dor, né? Ele tem um efeito ali analgésico, ele melhora a extensibilidade dos tecidos, ou seja, ele faz com que esses tecidos eles fiquem mais maleáveis ali. E isso favorece ali uma diminuição da compressão desses neurônios, tá? E até mesmo auxilia no processo de reparação do nervo, tá? De uma forma bem geral mesmo, beleza? E aí, em relação aos parâmetros do ultrassom, os principais parâmetros que a gente vai utilizar ali, a gente costuma utilizar ele no modo pulsado, né, para evitar a geração de calor ali, não é o que a gente quer no momento. Até porque o paciente pode ter uma alteração de sensibilidade, né? A gente pode piorar uma lesão, algo assim. Entre 16 a 48 Hz. E ali a gente começa com uma média de 0,4 watts por centímetro quadrado e a gente pode ir aumentando. Então lembra que a aplicação do ultrassom a gente sempre vai colocar o gel ali por cima, né? A gente coloca o gel sobre a pele do paciente e a gente vai fazer ele de forma dinâmica, né? Movimentando. Então a gente coloca um gel ali por cima da pele, local que a gente vai fazer. Estou usando um exemplo aqui bem nada a ver. Eu coloco o cabeçote de ultrassom e eu vou movimentando ele para os lados ali, beleza? Então, basicamente é isso. E o pulsado é aquele que a gente tem pulsos, né? Então, o pulsado é aquele que ele liga, aí desliga, liga e desliga. Então, é como se ele tivesse um tempo on, um tempo off, um tempo on, então ele não acaba não gerando calor, beleza? E basicamente é isso até aqui, né? Então, só dando uma recapituladinha, a gente falou um pouquinho sobre o quadro fisiológico, sobre a avaliação, né? O que a gente faz com esse paciente pré-protesação e os níveis de amputação, beleza?
Agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as próteses de membros inferiores. A gente fala sobre próteses de membros inferiores, beleza? Na verdade, assim, esse vídeo já ficou um pouco longo, né? Já deu 50 minutos, então vou encerrar por aqui, tá? E aí no próximo vídeo a gente continua falando sobre próteses de membros inferiores. Então a gente falou o quê? A gente falou basicamente sobre eletrotermofoto, né? A gente falou um pouquinho sobre as características do coto fisiológico, então isso aqui é o que a gente busca nesse processo pré-protetização. A gente precisa fazer com que o coto desse paciente adquira essas características para ele estar apto para a protetização. A gente falou sobre as etapas da avaliação, né? Então a importância da inspeção, a importância do exame físico desse paciente, da gente ter uma visão mais holística, né? De uma forma mais ampla. Falamos sobre as etapas desse processo de pré-protetização e também sobre os principais níveis de amputação, né? Demos um geralzão sobre etiologia, né? E falamos sobre os níveis dessa amputação, beleza? Então esse vídeo vai terminar aqui, espero que tenha ajudado. E no próximo a gente continua falando sobre as próteses dos membros inferiores. Valeu e até o próximo.